Olá, mulheres abençoadas. Eu me chamo Andréia Lima, sou líder de mulheres candidata ao ministério da Igreja Metodista de Vila Moraes e estamos aqui com o estudo do livro Psiquiatria e Jesus de Ismael Sobrinho. Mas antes, se você ainda não segue nas nossas redes sociais, já aproveita, já passa a nos seguir, já deixe também o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas. Chegamos no dia 13, onde fala que Jesus compreende a nossa ansiedade. E também vamos para o dia 14, que fala da prática, como podemos colocar isso em prática e confrontar também a nossa ansiedade. Tem um texto que ele nos deixa aqui, que está em Mateus 6, do 25 ao 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E o que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e o amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Aqui ele está falando sobre não andar ansiosos. E nós sabemos que, e você já deve ter visto isso também, que a ansiedade é porque você está com falta de fé, porque você se preocupa muito com as coisas do seu futuro e que a ansiedade é pecado. De fato, estar ansioso de uma forma que você não consegue controlar e não consegue deixar e confiar no Senhor e pensar somente nas coisas do amanhã, se torna um pecado quando você não confia em Deus. Mas nós, como cristãos, ao longo da nossa vida, nós podemos apresentar momentos de ansiedade. Se você vai apresentar um trabalho na escola, se você vai apresentar um trabalho na faculdade, se você vai apresentar algo no seu trabalho, você vai ficar com aquela ansiedade, mas você vai lá e faz. Você fica com aquele nervosismo. Agora, a ansiedade que te afasta de Deus, a ansiedade que não faz com que você confie em Deus, essa ansiedade, sim, ela é pecado. Mas também existe, aqui ele vai dizer no livro, que nós podemos considerar 3 tipos de ansiedade, que é a ansiedade normal, a ansiedade patológica e a ansiedade aqui que ele vai chamar de ansiedade pecado. Por que ele faz essas descrições? Porque quando nós temos uma tendência, uma forma de olhar para a ansiedade somente como pecado, nós seres humanos, as pessoas à nossa volta. Mas ele fala uma coisa aqui que me chamou a atenção, que muitas vezes, sem esse pouquinho da ansiedade, a gente pode não produzir e não correr atrás de coisas que também queremos, necessitamos e precisamos fazer. Ou seja, quando fala assim, não andeis preocupados, não andeis ansiosos, é quando você simplesmente paralisa para tudo e não consegue dar continuidade a algo. Mas existe essa ansiedade que nos impulsiona a fazer e a avançar bem melhor nos cursos da vida. E ele fala da ansiedade, que a ansiedade ela pode ser benéfica. Porque sentir ansiedade é comum. A ansiedade ela nos dá esse impulso. Imagine, por exemplo, se você está com uma dor de dente. Você vai ao dentista, você procura
Se você está ansioso por alguma coisa que você precisa terminar, fazer, você avança e produz até mesmo para que isso avance. E a ansiedade normal, ela é positiva, porque ela se torna um estímulo para o nosso corpo. Ela se torna essa parte ela nos estimula a avançar, nos estimula a crescer. Ela nos estimula, muitas vezes, a tomar decisões e a ser muito mais produtivas. E nós estamos, muitas vezes, acostumados a enfatizar a ansiedade patológica como uma ansiedade que ela existe para nos atrapalhar, que ela existe para nos travar. Já a ansiedade normal, ela é uma reação do nosso cérebro que emite ordens para o nosso corpo e libera isso. Então, essa é a ansiedade normal do curso da vida, essa ansiedade que vai nos beneficiar, que vai nos fazer avançar. E aqui ele fala que quando libera essas substâncias, ela nos coloca numa performance e numa produtividade. E aí libera a adrenalina, o cortisol e outros agentes que são injetados no nosso organismo, que atuam como acaba sendo um verdadeiro energético para o nosso corpo. E tem um trecho aqui que ele diz que eu gostaria de ler esse trecho inteiro para você, que é assim: que esse tipo de ansiedade se manifesta de maneira precisa e organizada nas situações cotidianas, sem nos darmos conta. Se você estiver com um encontro amoroso, um discurso a fazer em público, uma prova, uma entrevista de emprego ou algum desafio, que o seu cérebro aumenta o pulso da ansiedade normal para que você possa lutar, fugir ou tomar decisões de maneira mais produtiva e organizada. Da mesma forma, em um culto, antes de pregar ou de orar, podemos ter impulsos de ansiedade sem que isso configure uma doença. A ansiedade é um mecanismo de defesa e um ajuste dentro do nosso cérebro. A ansiedade, nós precisamos olhar ela de uma forma muito ampla neste mundo. Existe a ansiedade, sim, que é pecado, mas existe também a que nos beneficia e a ansiedade que é normal, que nos impulsiona, que nos coloca numa alta performance e que nos dá um impulso e acaba liberando todas essas sensações, esses agentes químicos dentro de nós. Compreender que a ansiedade é normal nos faz ter uma clareza que faz parte do curso da vida. E muitas vezes, muitas pessoas, até mesmo eu, já fiquei preso nesse texto, quando fala não andeis ansiosos. E aí, de repente, eu tinha um momento de ansiedade, eu falava assim, meu Deus, me perdoa. E eu até pedia perdão, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, porque eu estou ansiosa, eu estou assim. Mas não é que eu não estou confiando no Senhor, mas é porque eu estou pensando em algumas coisas. E às vezes nós mesmos nos punimos por causa disso. E é por isso que aqui ele fala assim, Jesus compreende a sua ansiedade. Porque existem os níveis, os padrões de ansiedade que nós devemos ter, que faz parte do percurso da vida, mas não aquele que nos afasta de Deus. E quando Jesus, ele diz aqui, não andeis ansiosos, ele não estava se referindo a essa ansiedade normal, mas à preocupação causada pela distorcida vida que nos leva a não confiar no Senhor. Ou seja, existem os transtornos como... Não é o que nós vamos debater aqui neste livro, mas existe o TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Existem os outros transtornos também. Existem muitas situações que são questões químicas do nosso cérebro. Que isso acaba nos deixando, tendo crises de ansiedade, tendo momentos no qual às vezes a gente parece que não vai respirar. Só que isso é uma questão química. E muitas vezes precisamos entender quando devemos procurar ajuda, quando devemos buscar em profissionais para nos ajudar a colocar no lugar essa questão do nosso cérebro. E muitas vezes é preciso sim de uma química, de um medicamento para nos colocar no eixo, mas isso não quer dizer que você está em pecado. É um assunto muito polêmico para se tratar. É um assunto que daria horas de conversa, horas de estudo, mas eu quero que você entenda que a ansiedade patológica, ela pode sim te prejudicar na produtividade. Ao mesmo tempo que a ansiedade normal
que a ansiedade benéfica, ela nos impulsiona a fazer algo, ela nos impulsiona a avançar, porque ela nos beneficia nisso. A ansiedade patológica, que é uma questão de química no nosso cérebro, ela nos trava, ela nos faz paralisar muitas vezes, ela nos faz querer fugir e nos isolarmos muitas vezes. Isso é uma questão química, que até mesmo esse ano eu descobri que eu tenho o TAG. E eu não conseguia compreender por que eu paralisava algumas coisas, por que eu não avançava com algumas coisas, porque o medo, a insegurança batia. Mas quando eu comecei a fazer o acompanhamento e tomar sim uma medicação para isso, que não é uma medicação que vai ser para uma vida toda, mas é até regular a química que precisa regular dentro do meu cérebro. E depois ele é tirado gradativamente, tirado aos poucos. O que eu quero te dizer? Que tipo de ansiedade está te afligindo? Porque se é uma ansiedade que te impulsiona, é normal que é uma reação do seu corpo te colocando numa posição para você avançar. Se é uma ansiedade patológica que te trava, é uma ansiedade que talvez você precise procurar uma ajuda de um especialista para que você consiga lidar com isso. Agora, se é a ansiedade que te afasta de Deus, essa sim é a ansiedade que você pode estar sim em pecado, porque você deixou de confiar em Deus e passou a confiar naquilo que você pode fazer e pensar para o seu futuro. Isso não quer dizer que nós devemos ter uma vida planejada, porque você pode planejar, você pode guardar, você pode fazer tudo, mas tudo isso deve ser entregue e consagrado ao Senhor, porque a Ele pertence todas as coisas, a Ele pertence o futuro. Qual posição de ansiedade você está hoje? Porque eu quero te dizer, Jesus compreende a sua ansiedade, mas Ele também está aqui para te ajudar, se for necessário te confrontar e te trazer como um alerta. Olha, se aproxime mais de mim, confie em mim. Qual tipo de ansiedade você está tendo? E nós temos mais para frente, para nós podermos finalizar esse trecho, o que Jesus realmente disse sobre a ansiedade. Quando ele fala assim, não andeis ansiosos, não significa que ele está dizendo, olha, seu transtorno, aquela ansiedade do seu dia a dia que te impulsiona, ela está te levando para um lugar que não é para você ir. Mas ele está dizendo assim, que o objetivo do Senhor não era fazer um tratamento de psiquiatria com você aqui nesse livro, mas quando ele fala do contexto lá de Mateus, que não deve ser usado para dizer que alguém com transtorno, ansiedade, que a pessoa está em pecado, ou que ela está com pouca fé, ou que ela está com falta de comunhão com Deus. Ele está te convidando lá nos versos 25 e 26, portanto eu lhes digo, olha, não se preocupem com a sua própria vida, quanto há de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está aqui nos advertindo a não nos manter em constante estado de preocupação. Se você se mantém em constante estado de preocupação, sim, você pode estar pecando. E mais à frente, lá no dia 14, ele fala assim, confronte os pensamentos ansiosos. E aqui ele dá algumas práticas que para você identificar situações que causam ansiedade em você hoje. Escreva pelo menos até 6 situações ou pensamentos que estejam causando ansiedade em você. Depois disso, você vai montar uma tabela e você vai colocar o melhor cenário, o pior cenário e a chance real de acontecer de 0 a 10. E você vai colocando essas coisas que você fez. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem de avião. É algo extremamente seguro e eu não deveria ter medo. É um melhor cenário. Mas o pior cenário disso eu não vou, o avião vai cair. E nisso você coloca uma nota. Como que você fica nessa hipótese, nesse exemplo? Consigo trabalhar e não faltará nada para os meus filhos. É o melhor cenário. Você tem saúde, você está pronto para trabalhar. O pior cenário tenho um medo enorme de que eles não terem uma profissão no futuro. Já é um pior cenário. Você está pensando em algo que ainda nem aconteceu e isso está te causando uma angústia,
isso está te causando algo que pode te afastar. E aí você vai olhar a chance real disso acontecer e numerar. Na prática 3, ele vai falar assim, a oração. Você vai escolher 2 situações que geram maior angústia em você e você vai escrever uma oração delas e pedir para que Jesus venha intervir nisso. Na prática 4, ele deixa um modelo de oração para nós fazermos também. Na prática 5 ore a palavra, leia a palavra, fale a palavra de Deus e declare para que você confronte esses seus pensamentos ansiosos. Na prática 6 é a meditação, para você ler o Salmo e orar o Salmo 121. Qual a área da sua vida precisa de socorro hoje? Faça essa oração através desse salmo. Entregue e compartilhe no grupo com as demais. Amém? Que você possa ter esse momento de compartilhar com o seu grupo, com as pessoas do seu convívio, mas principalmente confie no Senhor. Compartilhe aquilo que está no seu coração, para que o Senhor também possa te ajudar e te trazer a paz que excede todo entendimento, para que você venha a ter essa clareza e confiar no Senhor. Nós nos vemos no próximo estudo. Até mais!